O som das sacolas batendo no chão da minha sala ainda ecoa na minha memória. Aquele barulho seco, seguido das risadas debochadas do meu filho e da esposa dele, cortou minha alma como uma lâmina afiada. Nunca imaginei que a dor da traição familiar pudesse ser tão física. Senti como se algo dentro do meu peito tivesse se quebrado naquele exato momento. Isso tudo quem pagou foi você. Usei seu cartão. As palavras de Fábio saíram como um veneno misturado ao seu sorriso. Fiquei paralisada, olhando para as dezenas de sacolas espalhadas pela sala do meu apartamento em Boa Viagem. Conseguia ver etiquetas de lojas caras, caixas de sapatos importados, sacolas de boutiques exclusivas. Os olhos de Patrícia brilhavam enquanto ela remexia entre os pacotes, exibindo uma bolsa italiana que custava mais que 3 meses da minha aposentadoria. Aos 67 anos, acreditava conhecer todos os sabores da vida. O doce do amor quando me casei com Edgar, o azedo da viuvez prematura, o amargo das noites solitárias e o salgado das lágrimas derramadas ao criar 2 filhos sozinha. Mas naquele momento, experimentei um novo sabor, o gosto metálico da traição, o próprio sangue do meu sangue zombando da minha confiança. Vocês podem imaginar o que se passa na cabeça de uma mãe quando descobre que o filho a roubou? Não é apenas o dinheiro. É a quebra de algo sagrado, uma espécie de assassinato simbólico. Enquanto Fábio e Patrícia riam e desfilavam com as compras pela sala, senti o peso de cada um dos meus 67 anos. Mantive o rosto impassível, como aprendi a fazer ao longo de décadas administrando minha empresa têxtil. No mundo dos negócios, nunca demonstramos fragilidade. Que bom que estão felizes. Consegui murmurar, com um sorriso fraco nos lábios. Pedi licença e caminhei lentamente até meu quarto, fechando a porta sem fazer barulho. Não daria a eles o prazer de me verem desmoronar. Sentada na beira da cama, olhei para o retrato de Edgar na mesinha de cabeceira. O que faríamos com esse menino, meu velho? Sussurrei para a fotografia. Edgar sempre soube ser firme com Fábio. Percebia seus defeitos de caráter que eu, cegada pelo amor materno, me recusava a enxergar. Fábio sempre foi diferente da irmã Luciana. Desde pequeno, tinha aquela habilidade peculiar de conseguir o que queria de mim. Um sorriso aqui, um abraço ali, e lá estava eu cedendo aos seus caprichos. Edgar dizia que eu estava criando um monstro, mas eu rebatia afirmando que era apenas uma fase. Agora, com quase 40 anos, a fase de Fábio havia evoluído para crime. Sequei as lágrimas que teimavam em cair e fui até meu closet. No fundo da gaveta de lenços, peguei a caixinha onde guardava documentos importantes. Entre eles, o cartão de visita de Dr. Ronaldo Pacheco, o advogado que havia cuidado do inventário de Edgar e que, desde então, administrava questões legais para mim. Coloquei o cartão no bolso do meu roupão. Voltei para a sala quando ouvi a porta da frente se fechando. Fábio e Patrícia haviam saído, provavelmente para exibir suas novas aquisições em algum restaurante caro. Sentei-me no sofá, em meio às embalagens vazias que deixaram para trás, como se eu fosse a empregada que deveria limpar sua bagunça. Abri a bolsa de Patrícia, que ficara esquecida sobre o sofá. Dentro dela, encontrei diversos recibos e o extrato do meu cartão de crédito. Meu coração falhou uma batida ao ver o valor. Quase R$ 35 mil em uma única tarde de compras. Digitalizei tudo com meu celular. Coloquei os papéis de volta e guardei o telefone. Na manhã seguinte, liguei para o banco assim que o relógio marcou 10 horas. Júlio César, gerente que cuidava das minhas contas há mais de uma década, me atendeu prontamente. Dona Berenice, estávamos mesmo para entrar em contato com a senhora. Detectamos movimentações atípicas no seu cartão. Ele disse com aquela voz sempre calma. Eu sei, Júlio. Meu filho usou meu cartão sem autorização. Preciso de um favor urgente. Em 40 minutos, estava sentada no escritório privativo de Júlio, com relatórios completos das compras dos últimos 3 meses espalhados sobre a mesa de madeira escura. Não era a primeira vez. Fábio vinha usando meu cartão regularmente, em valores que foram crescendo gradativamente. Começou com pequenas compras que eu poderia confundir com as minhas próprias despesas, evoluindo para gastos maiores em restaurantes, hotéis e agora uma tarde inteira no shopping.
A senhora quer registrar um boletim de ocorrência? Perguntou Júlio, com a expressão preocupada. A pergunta pesou em meu coração. Denunciar meu próprio filho? Aquele que carreguei no ventre, amamentei, criei com todo amor? A imagem do seu rosto zombeteiro enquanto dizia: "Usei seu cartão", voltou à minha mente, junto com o som das risadas dele e de Patrícia. Ainda não, respondi finalmente. Primeiro, quero que cancele todos os cartões adicionais e emita novos apenas no meu nome. Depois, preciso que me apresente a alguém da área de segurança do banco. Júlio franziu o senho. A senhora está pensando em... Estou pensando em dar uma lição no meu filho, Júlio. Uma lição que ele jamais esquecerá. Foi então que Júlio me apresentou a Clarice Medeiros, assistente social especializada em casos de abuso financeiro contra idosos. Nunca havia me considerado uma idosa vulnerável, mas as estatísticas que Clarice me mostrou foram chocantes. Filhos, netos e parentes próximos eram os principais autores desse tipo de crime, quase sempre disfarçado de ajuda ou administração financeira. Ao sair do banco, já tinha os primeiros contornos de um plano formando-se na minha cabeça. Fui diretamente à casa de Aparecida, minha amiga de décadas, única pessoa em quem confiava plenamente. Enquanto caminhávamos pelo Parque da Jaqueira, compartilhei meus pensamentos. "Você tem certeza, Berenice?" perguntou Cida preocupada. "Isso pode criar uma ruptura definitiva entre vocês." "A ruptura já existe, Cida. Ele apenas não sabe disso ainda." Naquela tarde, também visitei seu Geraldo, meu vizinho de muitos anos. Aos 72, ele mantinha a mente afiada de quando era delegado de polícia. Sempre discreto, nunca se intrometia, mas percebia seu olhar atento e protetor sobre mim desde que Edgar falecera. "Dona Berenice, o que o Fábio fez é crime tipificado. A senhora sabe disso, não é?" perguntou ele, servindo-me um café. "Sei, Geraldo. Mas antes da justiça comum, quero fazer a minha própria justiça." Retornei para casa determinada. Enquanto preparava um chá na cozinha, ouvi a porta se abrindo. Era Fábio. Sozinho desta vez. "Mãe, estou pensando em levar Patrícia para um final de semana em Porto de Galinhas. A senhora se importa?" Olhei para ele, para aquele rosto que tanto se parecia com o de Edgar, mas que não carregava nada da honestidade do pai. Sorri o mais docemente que pude. "Claro que não, meu filho. Na verdade, estava mesmo pensando em falar com você sobre a casa de praia." Naquela noite, após mencionar a casa de praia para Fábio, percebi como era fácil manipular um manipulador. Bastou insinuar que pensava em passar a propriedade para seu nome e vi seus olhos brilharem com aquela cobiça mal disfarçada. Ele tentou esconder, claro, assumindo uma postura de filho preocupado. "A senhora tem certeza, mãe? Não quero que se sinta pressionada a nada", disse ele, com uma falsa preocupação que não enganaria nem uma criança. "Tenho pensado nisso há algum tempo, filho. Afinal, estou envelhecendo e precisamos organizar as coisas", respondi, servindo mais chá para nós dois. Ele ficou para o jantar aquela noite, algo raro nos últimos anos. Conversamos sobre amenidades, sobre o trabalho dele na incorporadora onde era diretor financeiro, um cargo que conseguiu graças aos meus contatos após fracassar em 2 empreendimentos próprios. Falamos sobre planos para o futuro e em nenhum momento ele mencionou as compras do dia anterior ou o uso não autorizado do meu cartão. Após sua partida, sentada sozinha na varanda do meu apartamento, com vista para o mar de Boa Viagem, permiti que as lágrimas finalmente caíssem livremente. O barulho das ondas abafava meus soluços enquanto recordava cada sacrifício feito por ele. As noites em claro quando adoeceu com pneumonia aos 7 anos. O dinheiro economizado durante anos para sua faculdade de administração. O apartamento que comprei quando se casou com Patrícia. Aquela que prometeu ser uma filha para mim e agora ria da minha ingenuidade. O vento marinho secou minhas lágrimas, e com ele, levou embora também minha fraqueza. Dentro de mim, uma Berenice mais dura, mais fria, começava a tomar forma. Uma mulher que administrou uma empresa têxtil durante décadas não seria derrotada por um filho ingrato e sua esposa ambiciosa. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Preparei um café forte e sentei-me à escrivaninha que Edgar usava para trabalhar em casa.
Abri o notebook e comecei a anotar meticulosamente cada passo do meu plano. Organização sempre foi meu ponto forte. Não se constrói um império do zero sendo desorganizada. Às 8 em ponto, liguei para Dr. Ronaldo Pacheco. Sua secretária tentou marcar para a semana seguinte, mas insisti na urgência. Diga a ele que é sobre uma possível transferência de bens e alteração de testamento. Ele entenderá a prioridade. Falei com firmeza. 1 hora depois, ela retornou confirmando um horário para aquela mesma tarde. Vesti-me com esmero. Um conjunto de saia e blazer azul marinho, pérolas no pescoço, presente dos 25 anos de casamento com Edgar, e o perfume que sempre usei. Olhando no espelho, vi uma mulher que muitos subestimavam por causa dos cabelos prateados e das linhas de expressão. Esse era meu trunfo. Ser subestimada. No elegante escritório de advocacia no centro de Recife, Dr. Ronaldo me recebeu com a habitual formalidade. Aos 62 anos, conservava a postura impecável e o olhar perspicaz que o tornaram um dos advogados mais respeitados da cidade. Dona Berenice, há quanto tempo? Como posso ajudá-la hoje? Relatei em detalhes os acontecimentos recentes, mostrando as provas que havia coletado. Extratos bancários, recibos, até algumas fotos que tirei discretamente das sacolas de compras com etiquetas de preços ainda visíveis. Dr. Ronaldo ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. "O que a senhora deseja fazer a respeito?" perguntou ele finalmente. "Quero alterar meu testamento. Quero excluir Fábio como herdeiro." Dr. Ronaldo respirou fundo, ajustando os óculos de armação dourada. "Dona Berenice, compreendo sua indignação, mas devo alertá-la. No Brasil, não é possível deserdar completamente um filho, exceto em casos muito específicos previstos em lei. Como abuso contra o idoso? Apropriação indébita? Fraude?" Rebati, citando termos que havia pesquisado durante a madrugada. Ele sorriu, com uma expressão que misturava surpresa e admiração. "Vejo que fez sua lição de casa. Sim, esses seriam motivos válidos, mas precisaríamos comprovar judicialmente. E se eu não quiser expor meu filho publicamente? Se não quiser arrastá-lo pelos tribunais?" Foi então que Dr. Ronaldo me explicou sobre a legítima, a parte da herança que obrigatoriamente cabe aos herdeiros necessários, e a parte disponível, sobre a qual eu teria liberdade para dispor como quisesse. Explicou também sobre a possibilidade de adiantamento de herança, doações em vida e suas implicações. Saí do escritório 3 horas depois, com uma nova versão do meu testamento redigida e um plano muito mais claro. Doutor Ronaldo não apenas me orientou sobre as questões jurídicas, mas também me apresentou uma perspectiva que não havia considerado: a criação de uma fundação. "A senhora sempre se preocupou com causas sociais", ele lembrou. "Por que não canalizar parte do seu patrimônio para algo que perpetue seus valores?" A semente plantada por ele floresceu rapidamente em minha mente durante o caminho de volta para casa. Uma fundação para assistência a idosos vítimas de abuso financeiro. Algo que, descobri, era muito mais comum do que imaginava. Ao chegar em casa, encontrei Fábio me esperando na portaria do prédio. Seu rosto demonstrava uma ansiedade mal contida. "Mãe, onde a senhora estava?" Liguei várias vezes. "Resolvi alguns assuntos pendentes", respondi vagamente, enquanto entrávamos no elevador. "Sobre a casa de praia", ele começou, sem nem disfarçar. "Vamos conversar sobre isso com calma, filho. Por que não marcamos um jantar no fim de semana? Traga Patrícia também." Ele concordou prontamente, e combinamos no restaurante Sabor do Mar, um dos mais caros da cidade. Sabia que ele escolheria esse local. Sempre gostou de exibir-se em ambientes sofisticados, mesmo quando seu próprio orçamento não comportava tais extravagâncias. Nos dias que se seguiram, intensifiquei meus movimentos. Visitei o banco novamente, desta vez para uma conversa mais específica com Júlio César. "Preciso saber mais sobre esse seguro contra fraudes que o senhor mencionou", falei, depois dos cumprimentos iniciais. Júlio explicou em detalhes como funcionava a proteção. Por ser cliente premium há tantos anos, eu tinha uma cobertura especial para casos de uso indevido do cartão. Se registrasse formalmente a ocorrência,
o valor seria estornado quase integralmente. Mas isso envolveria acusar o portador adicional, neste caso, seu filho, ele ressaltou, com a delicadeza de quem pisa em terreno sensível. E se eu quiser fazer isso de forma discreta, sem alardes? Foi quando Júlio me apresentou ao setor de segurança do banco. Um jovem especialista em fraudes bancárias me explicou como eles conseguiam rastrear padrões de gastos, localizações de compras e, mais importante, como poderiam me ajudar a montar um dossiê detalhado caso eu decidisse seguir com uma denúncia formal. Na maioria dos casos envolvendo familiares, as vítimas acabam não prosseguindo com as acusações. Ele comentou. Não serei uma dessas estatísticas. Respondi com firmeza. Minha próxima parada foi na Delegacia de Proteção ao Idoso, localizada no centro da cidade. Não para registrar uma queixa formal, mas para entender os procedimentos, os direitos que me assistiam. Fui recebida por uma delegada de meia-idade com olhos gentis, mas firmes, que ouviu minha história com atenção profissional. Senhora Cavalcante, o que seu filho fez configura crime. Temos visto um aumento alarmante desses casos. Ela explicou, mostrando-me cartilhas e materiais informativos sobre abuso financeiro contra idosos. Quais seriam as consequências para ele, caso eu decida formalizar a denúncia? Ela detalhou o processo, desde o registro do boletim de ocorrência até as possíveis penas, que incluíam não apenas ressarcimento, mas também serviço comunitário e, em casos mais graves, até prisão. A legislação brasileira havia endurecido nos últimos anos para proteger idosos de abusos familiares, algo que Fábio provavelmente desconhecia. Saí da delegacia com uma mistura de sensações. Parte de mim sentia o peso da possível ruptura familiar. Outra parte, contudo, experimentava uma sensação quase libertadora de estar tomando as rédeas da situação. Ao retornar para casa, parei brevemente no apartamento de seu Geraldo. Desde a morte de Edgar, ele se tornara uma presença constante, discreta, porém reconfortante. Nunca houve nada romântico entre nós. Apenas a amizade sincera de duas pessoas que enfrentavam a solidão da terceira idade. Aceita um café, dona Berenice? Ele ofereceu, abrindo a porta de seu apartamento impecavelmente organizado, reflexo de sua disciplina militar. Enquanto degustávamos o café acompanhado de broas de milho, especialidade dele, compartilhei parte dos meus planos. Geraldo ouviu tudo com a atenção de quem passou décadas escutando depoimentos nas delegacias por onde trabalhou. A senhora tem certeza de que quer seguir esse caminho? Perguntou depois de um longo silêncio. Tenho, Geraldo. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de respeito, de dignidade. Ele assentiu, compreensivo. Nesse caso, conte comigo para o que precisar. O apoio dele significou mais do que ele poderia imaginar. Naqueles dias, senti-me frequentemente sozinha com meus pensamentos obscuros, com minha raiva, com minha dor. Ter alguém que simplesmente acreditava em mim, sem julgamentos, era um bálsamo para minha alma ferida. Na quinta-feira, recebi uma ligação inesperada de Luciana, minha filha que morava em Lisboa há quase uma década. Nosso contato regular se limitava a videochamadas semanais e mensagens ocasionais. A distância e a diferença de fuso horário dificultavam uma comunicação mais próxima. Mãe, está tudo bem? Sua voz está diferente, ela perguntou, depois de alguns minutos de conversa. Por um momento, considerei esconder tudo dela. Luciana sempre foi sensível demais. Preocupava-se excessivamente comigo desde a morte do pai. Além disso, sua relação com Fábio sempre fora tensa. Os dois eram como água e óleo desde a infância. Mas algo dentro de mim se quebrou. As palavras começaram a fluir, junto com as lágrimas que não consegui conter. Contei tudo. As compras, as risadas, o cartão, os planos de vingança que estava arquitetando. Houve um silêncio prolongado do outro lado da linha. Temi que a conexão tivesse caído. Ou pior, que ela estivesse chocada demais para responder. Mãe, ela finalmente falou, a voz embargada. Estou reservando um voo para o Recife agora mesmo. Não, querida, não precisa. Estou lidando com isso. Não é uma questão de necessidade. É uma questão de estar ao seu lado. Além disso, ela hesitou. Isso não me surpreende.
Fábio sempre foi assim. Você é que nunca quis enxergar. As palavras dela me atingiram como um soco. Era verdade. Durante anos, ignorei os sinais, desculpei comportamentos, racionalizei atitudes. Enquanto Edgar estava vivo, sua presença forte servia como contrapeso à personalidade manipuladora de Fábio. Sem ele, meu filho se sentiu livre para mostrar sua verdadeira natureza. "Quando você chega?" perguntei, rendendo-me à sua determinação. "Domingo pela manhã. Não conte ao Fábio, por favor." Prometi guardar segredo sobre sua vinda. Aquilo adicionava um novo elemento ao meu plano. Um elemento que eu não havia previsto, mas que agora parecia essencial. O fim de semana se aproximava e, com ele, o jantar no sabor do mar. Fábio ligou 2 vezes para confirmar, perguntando se deveria levar algum documento para adiantarmos o processo da casa. Sua ganância mal disfarçada me nauseava. Na sexta-feira, fiz um último movimento estratégico. Visitei a casa de praia em Porto de Galinhas. A propriedade é à beira-mar, com sua varanda ampla e vista deslumbrante para o oceano, guardava memórias preciosas. Ali, Edgar e eu passamos nossas últimas férias juntos. Ali, Luciana deu seus primeiros passos na areia. Ali, ironicamente, Fábio havia feito seu pedido de casamento para Patrícia, durante uma temporada em que emprestei a casa para eles. Caminhando descalça pela areia fina, sentindo a brisa marinha acariciar meu rosto, tomei a decisão final. Aquela casa jamais pertenceria a Fábio. Jamais seria o palco para suas ostentações vazias, para as festas extravagantes que ele e Patrícia tanto gostavam de promover. No caminho de volta a Recife, parei no escritório de um corretor imobiliário de confiança. Não para vender a propriedade, como ele inicialmente pensou, mas para uma avaliação oficial que precisaria anexar aos documentos da fundação que estava criando. À noite, em meu apartamento, finalizei os últimos detalhes. Imprimi todos os extratos, organizei as provas, preparei a roupa que usaria para o jantar. Sobre a cama, estendi o vestido azul petróleo que Edgar sempre elogiava. Elegante sem ser austero, sofisticado sem ser pretensioso. O telefone tocou. Era a Aparecida, perguntando se eu gostaria de companhia para nossa caminhada matinal no Parque da Jaqueira no dia seguinte. "Claro, Cida. Preciso mesmo conversar." Nervosa com o jantar? Estranhamente não. Sinto uma calma que não experimentava há muito tempo. Era verdade. A tempestade interior dos últimos dias havia cedido lugar a uma tranquilidade quase sobrenatural. Não era a paz de quem perdoa, mas a serenidade de quem finalmente enfrenta a verdade e decide agir. No sábado pela manhã, enquanto caminhávamos pelo parque, compartilhei com a Aparecida os últimos desenvolvimentos. A vinda de Luciana, a visita à casa de praia, a criação da fundação que já estava em andamento graças à eficiência de Dr. Ronaldo. "Berenice, você sempre foi a mais forte de nós duas", ela comentou, enquanto descansávamos num banco sob uma mangueira frondosa. "Lembra quando enfrentou aqueles fornecedores que tentaram boicotar sua empresa? Todos achavam que você iria à falência, mas você deu a volta por cima." Sorri com a lembrança. Era verdade. Aos 45 anos, viúva recente com 2 filhos para criar, enfrentei uma conspiração de fornecedores que se recusavam a negociar com uma mulher sozinha. Não apenas sobrevivi, como prosperei e ampliei o negócio e me tornei referência no setor têxtil do Nordeste. A diferença, Cida, é que desta vez estou lutando contra meu próprio sangue. Ela apertou minha mão, num gesto silencioso de compreensão. À tarde, recebi uma mensagem de Patrícia. Algo raro, já que normalmente era Fábio quem fazia contato. Perguntava se eu preferia que eles me buscassem para o jantar. Respondi que iria por conta própria, que tinha outros compromissos antes. Na verdade, queria esses momentos finais de preparação sozinha. Tomei um banho demorado, perfumei-me, maquiei-me com esmero. Coloquei o vestido azul, as pérolas de Edgar, um toque suave de batom. No espelho, vi não apenas Berenice Cavalcante, a mãe traída, mas a empresária respeitada, a mulher que construiu seu próprio caminho apesar das adversidades. O relógio marcava 19h30 quando o táxi parou em frente ao restaurante Sabor do Mar. De dentro,
Podia ver Fábio e Patrícia já sentados numa mesa à beira da janela, com vista para o oceano. Ele consultava impaciente o relógio enquanto ela ajeitava o cabelo, claramente vestida para uma ocasião especial. Respirei fundo. O ar salgado do mar invadiu meus pulmões, trazendo consigo uma sensação de renovação. Ajeitei a postura, levantei o queixo e caminhei em direção à entrada do restaurante. Não era apenas um jantar que estava prestes a começar, mas o primeiro ato da minha vingança meticulosamente planejada. O maître me conduziu até a mesa onde Fábio e Patrícia aguardavam. Meu filho levantou-se, exibindo um sorriso que não alcançava seus olhos. Patrícia, com unhas recém-feitas e um vestido que reconheci como sendo da última coleção de uma marca italiana caríssima, forçou um beijo no ar próximo à minha face. "Está linda, mãe", comentou Fábio, puxando a cadeira para que eu me sentasse. "Esse vestido é novo?" "Não, seu pai me deu há muitos anos", respondi calmamente, observando uma sombra cruzar seu olhar. Qualquer menção a Edgar sempre o incomodava. Talvez porque, mesmo após tantos anos, meu falecido marido ainda representava o padrão moral que Fábio jamais alcançaria. Um garçom se aproximou com a carta de vinhos. Fábio não hesitou em escolher uma garrafa de um rótulo francês que custava mais que o salário mínimo. Notei o olhar cúmplice que trocou com Patrícia. Claramente, planejavam comemorar às minhas custas, em todos os sentidos. "Então, vamos falar sobre a casa de Porto de Galinhas?" Ele foi direto ao assunto, mal disfarçando sua ansiedade enquanto o garçom servia o vinho. Tomei um pequeno gole, saboreando não apenas o líquido rubi, mas também o momento. "Sim, vamos. Tenho pensado muito sobre isso." Coloquei a taça delicadamente sobre a mesa e abri minha bolsa, retirando uma pasta de couro envelhecido que ganhei de Edgar em nosso 10º aniversário de casamento. Patrícia inclinou-se para a frente, seus olhos fixos na pasta como se contivesse barras de ouro. "Consultei meu advogado sobre as possibilidades", comecei, mantendo a voz baixa, forçando-os a se aproximarem para me ouvir. "Como vocês sabem, aquela casa tem um valor sentimental imenso para mim." "Claro, mãe, entendemos isso", Fábio interrompeu com falsa consideração. "Mas a senhora mesma disse que está ficando cansada de administrar tantas propriedades sozinha." Assenti lentamente. "Exato. Por isso pensei em adiantar algumas questões da herança. Dr. Ronaldo sugeriu que façamos a transferência no início do próximo mês, para aproveitar algumas vantagens fiscais." Os olhos de Patrícia brilharam. Ela apertou a mão de Fábio por baixo da mesa, um gesto que não escapou à minha percepção. "Seria maravilhoso, mãe. Poderíamos cuidar de tudo, fazer as manutenções necessárias, reforma completa." Patrícia não resistiu em complementar. "Aquela decoração está tão datada", sugeri, com um sorriso que não demonstrava o ácido que fervia dentro de mim. A casa havia sido decorada por mim e Edgar pessoalmente, cada peça escolhida com carinho. "Exatamente!" ela exclamou, sem perceber a armadilha. "Estou pensando em algo mais contemporâneo, minimalista." Fábio lançou-lhe um olhar de advertência. Minha nora nunca foi conhecida por sua sutileza. "Bem, precisamos acertar alguns detalhes antes", continuei. "Marquei uma reunião no cartório para segunda-feira. Vocês podem comparecer?" "Claro!" responderam em uníssono, quase saltando das cadeiras. "Ótimo! Também convidei Dr. Ronaldo, Aparecida e meu vizinho, seu Geraldo." Fábio franziu o senho. "Geraldo? Aquele velho intrometido do 1402? Por que ele estaria presente?" "Ele tem sido um grande amigo e conselheiro", respondi simplesmente, observando como a menção ao meu vizinho o incomodava. Fábio sempre desprezou Geraldo, principalmente após descobrir que ele fora delegado. Meu filho nutria um temor quase infantil por figuras de autoridade. O jantar prosseguiu entre amenidades forçadas e perguntas mal disfarçadas sobre outros bens que eu possuía. Patrícia, mais solta após a segunda taça de vinho, começou a falar sobre as reformas que faria na casa, como se já fosse proprietária. "Aquela cozinha é tão antiquada? E aqueles quartos, meu Deus! Precisamos de um closet maior, não é, amor?" Fábio concordava, enquanto tentava, sem sucesso, redirecionar a conversa para temas menos explícitos. Para alguém que trabalhava no setor financeiro,
Meu filho demonstrava notável falta de tato ao lidar com dinheiro familiar. Após a sobremesa, um caro parfait de frutas vermelhas que Fábio insistiu que eu experimentasse, recusei a carona que ofereceram para me levar de volta ao apartamento. Tenho alguns assuntos para resolver no centro. Menti, sabendo que a última coisa que queria era ficar confinada em um carro com eles, ouvindo mais planos para gastar meu dinheiro. Despedimo-nos na porta do restaurante. Patrícia, mais ousada que o habitual, me abraçou efusivamente. Obrigada, dona Berenice. A senhora não vai se arrepender. Vamos cuidar muito bem daquela casa. Sorri, pensando em como suas palavras eram proféticas, embora não da forma como ela imaginava. Em vez de seguir para o centro, dirigi-me ao aeroporto. O voo de Luciana pousaria nas primeiras horas da manhã, mas eu queria estar lá bem antes, sentada no saguão de desembarque, processando tudo o que estava prestes a acontecer. O Aeroporto Internacional do Recife estava relativamente tranquilo àquela hora. Encontrei um banco confortável próximo a uma cafeteria e pedi um chá de camomila. A noite seria longa. Enquanto aguardava, pensei em ligar para seu Geraldo, mas desisti. Nos últimos dias, tínhamos conversado tanto que comecei a temer estar abusando de sua paciência. No entanto, para minha surpresa, meu telefone vibrou com uma mensagem dele. Dona Berenice, sei que deve estar ansiosa. Lembre-se de que estará entre amigos amanhã. Descanse bem. O apoio silencioso trouxe lágrimas aos meus olhos. Quão irônico era que um homem que não compartilhava meu sangue demonstrasse mais preocupação comigo do que meu próprio filho. Respondi agradecendo e mencionei que estava no aeroporto aguardando Luciana, cuja chegada ainda era segredo para Fábio. Não demorou muito para que meu telefone vibrasse novamente. Se precisar de companhia ou uma carona para buscar sua filha, é só avisar. Hesitei por um momento. Geraldo sempre foi um vizinho atencioso, mas desde a morte de Edgar, essa atenção parecia ter se intensificado. Nada inapropriado, apenas uma presença constante e reconfortante que, devo admitir, eu começara a valorizar mais do que imaginava. Aceito a companhia se não for incômodo, respondi finalmente. Meia hora depois, Geraldo apareceu no aeroporto. Vestido impecavelmente com calça social e uma camisa azul clara, parecia mais jovem que seus 72 anos. Sentou-se ao meu lado, oferecendo-me um pacote pequeno. Trouxe aquelas broas de milho que a senhora gosta, explicou, com um sorriso tímido. Conversamos por horas, primeiramente sobre meus planos para o dia seguinte, depois sobre assuntos diversos, desde a política local até os livros que estávamos lendo. Era reconfortante falar com alguém que não tinha segundas intenções, que não estava calculando quanto valia cada palavra minha. Às 4 da manhã, o painel de chegadas indicou que o voo de Luciana havia pousado. Levantamo-nos e caminhamos até a área de desembarque internacional. Quando minha filha finalmente apareceu, puxando uma mala de rodas, senti meu coração acelerar. Luciana, com seus 32 anos, era a imagem de mim mesma na juventude. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo andar decidido, a mesma determinação estampada na postura. Abraçamo-nos longamente, em silêncio. Às vezes, as palavras são desnecessárias entre uma mãe e uma filha que compartilham não apenas genes, mas também valores. Quem é o cavalheiro? Ela perguntou finalmente, olhando para Geraldo, que aguardava discretamente alguns passos atrás. Geraldo Bueno, meu vizinho, e... Hesitei, sem saber como definir exatamente o que ele representava para mim naquele momento. Amigo da família, ele completou, estendendo a mão para Luciana. Sua mãe fala muito sobre você. No caminho para casa, no carro confortável de Geraldo, Luciana nos atualizou sobre sua vida em Lisboa, o trabalho na empresa de tecnologia, onde era diretora de operações, o mestrado que concluíra recentemente. Observei como ela falava com paixão sobre seus projetos, sua vida independente, construída com esforço próprio, sem nunca ter pedido nada além do apoio moral que eu sempre lhe ofereci. Que diferença gritante entre meus 2 filhos. Onde eu havia errado com Fábio? Essa pergunta me atormentava nas noites insones. Ao chegarmos ao prédio, Geraldo insistiu em subir as malas até meu apartamento. Agradeci, convidando-o para um café da manhã tardio no domingo,
antes da reunião no cartório na segunda-feira. Ele aceitou com um sorriso discreto e despediu-se. Luciana observou toda a cena com interesse. Assim que ficamos sozinhas, enquanto eu preparava seu quarto, ela comentou: "Seu Geraldo parece ser mais que apenas um vizinho prestativo, mãe." Senti o rosto esquentar. Uma sensação que não experimentava há décadas. "Não seja boba, filha. Somos apenas bons amigos." Ela sorriu, sem insistir no assunto, mas seus olhos diziam que via mais do que eu estava disposta a admitir até para mim mesma. Dormimos poucas horas. Acordei com o cheiro de café fresco e o som baixinho de Luciana na cozinha. Levantei-me, vesti um hobby de seda e fui encontrá-la. "Desculpe se te acordei," ela disse, servindo uma xícara fumegante. "Ainda tenho o fuso horário europeu no corpo." "Tudo bem. Temos muito o que conversar mesmo." Sentamos na varanda, observando o sol nascendo sobre o Oceano Atlântico. A vista privilegiada do 14º andar era uma das razões pelas quais nunca quis me mudar daquele apartamento, mesmo após a morte de Edgar. "Então, me conte com detalhes o que Fábio anda aprontando," pediu Luciana, sua expressão endurecendo ao mencionar o nome do irmão. Relatei tudo novamente. As compras abusivas, o cartão utilizado sem autorização, as risadas debochadas, os planos para a casa de praia. Mostrei os extratos, as provas que vinha acumulando. "Isso não me surpreende," ela disse após um longo silêncio. "Fábio sempre foi assim, mãe. Lembra quando ele pegava minha mesada escondida? Ou quando vendeu aquele relógio antigo do papai dizendo que tinha sido roubado?" Lembrava, claro. Mas sempre encontrei justificativas. Sempre acreditei que ele mudaria com a maturidade. Como estive enganada. "O que planeja fazer exatamente?" Luciana perguntou, seus olhos fixos nos meus, procurando a verdade além das palavras. Expliquei sobre o encontro no cartório, sobre a fundação que estava criando, sobre a alteração no testamento, sobre a possível denúncia formal por abuso financeiro. "Tem certeza de que quer ir tão longe?" Sua voz não era de julgamento, apenas de preocupação genuína. "Tenho, filha. Não se trata apenas do dinheiro. É sobre respeito, sobre limites, sobre consequências." Ela assentiu, compreendendo. "Estou com você, mãe. Seja qual for sua decisão." Aquelas palavras significaram mais do que ela poderia imaginar. Durante anos, senti-me dividida entre meus 2 filhos, tentando compensar em um o que faltava no outro. Agora, pela primeira vez, permitia-me enxergar a verdade sem filtros. Luciana era meu esteio, minha continuidade. Fábio, uma dolorosa lição sobre como o amor materno pode ser cego. Às 11 horas, a campainha tocou. Era seu Geraldo, pontual como sempre, trazendo pães frescos para o café da manhã tardio que havíamos combinado. Luciana o recebeu com um sorriso caloroso, já tratando-o como um velho amigo da família. Sentamos os 3 à mesa da cozinha, conversando como se nos conhecêssemos há décadas. Geraldo contou histórias de seus tempos na polícia, Luciana falou sobre a vida em Portugal, e eu me permiti momentos de risada genuína, algo que não acontecia há mais tempo do que gostaria de admitir. Foi nesse clima descontraído que meu telefone tocou. Era a Aparecida, minha amiga de longa data. "Berenice, aconteceu algo que você precisa saber," ela disse sem rodeios. "Vi Fábio e Patrícia no shopping ontem à noite, após o jantar com você." Meu coração acelerou. "E eles estavam com um corretor imobiliário, aquele Peterson da Orla Imóveis. Estavam falando sobre a avaliação da casa de Porto de Galinhas, sobre possíveis compradores." Senti o sangue gelar nas veias. Mesmo antes de receber oficialmente a propriedade, eles já planejavam vendê-la. "Tem certeza, Cida?" "Absoluta." Gravei a conversa discretamente com meu celular. "Sei que não é muito ético, mas achei que você precisava saber." Agradeci a ligação e desliguei, olhando para Luciana e Geraldo, que aguardavam ansiosos. "Eles pretendem vender a casa assim que a transferência for feita," expliquei. A voz trêmula não de medo, mas de indignação. "Aquela casa que vocês construíram juntos? Que tem todas as recordações do papai?" Luciana estava lívida. "Isso é o fim, mãe. Eles não merecem nenhum centavo seu." Geraldo manteve-se em silêncio, mas sua expressão dizia tudo.
Como ex-delegado, havia testemunhado o pior da natureza humana, mas até ele parecia chocado com o nível de desrespeito. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Não apenas alteraria meu testamento ou criaria uma fundação. Eu daria uma lição que meu filho jamais esqueceria. Peguei meu telefone e liguei para Dr. Ronaldo, apesar de ser domingo. Preciso adiantar alguns procedimentos, disse, assim que ele atendeu. A transferência da casa para a fundação? Pode ser feita hoje mesmo? Houve um momento de hesitação do outro lado da linha. É incomum, mas posso acionar um tabelião amigo para um registro de emergência. Tem certeza? Absoluta. Desliguei e olhei para Luciana e Geraldo. Preciso de vocês como testemunhas. 3 horas depois, estávamos no escritório particular do tabelião João Mendes, um senhor de idade avançada que devia favores a Dr. Ronaldo. Em circunstâncias normais, um procedimento desses levaria dias, mas conexões certas podem fazer maravilhas na burocracia brasileira. Assinei os papéis que transferiam oficialmente a propriedade de Porto de Galinhas para a recém-criada Fundação Novo Amanhecer, Proteção Financeira ao Idoso. Como instituidora, mantinha o direito de uso vitalício da casa, mas a propriedade em si já não estava em meu nome e, consequentemente, jamais estaria no de Fábio. Ao sair do cartório, senti um misto de emoções. Parte de mim lamentava ter chegado a esse ponto. Outra parte, contudo, sentia uma liberdade que não experimentava há anos. O que acontece agora? Perguntou Luciana, enquanto caminhávamos até o carro. Agora nos preparamos para o grande final, respondi, com uma serenidade que surpreendeu até a mim mesma. De volta ao apartamento, liguei para Júlio César, o gerente do banco. Apesar de ser domingo, ele me atendeu prontamente. Outro benefício de ser uma cliente premium há décadas. Preciso acionar aquele seguro contra fraudes que conversamos. Falei direto ao ponto. E gostaria que um representante da segurança do banco estivesse presente amanhã no cartório. Júlio compreendeu imediatamente a gravidade da situação e garantiu que providenciaria tudo. A senhora está realmente decidida a seguir com isso? Estou, Júlio. Mais do que nunca. Passei o resto daquele domingo finalizando cada detalhe do meu plano. Luciana ajudou-me a organizar os documentos, enquanto Geraldo oferecia insights valiosos sobre como conduzir o confronto de forma a minimizar possíveis retaliações legais de Fábio. À noite, recebi uma mensagem de meu filho. Tudo certo para amanhã, mãe? Patrícia está tão animada que mal consegue dormir? Olhei para a tela do celular, sentindo um aperto no peito. Houve um tempo em que aquele mesmo menino corria para meus braços quando tinha pesadelos, em que me olhava com admiração enquanto eu contava histórias antes de dormir. Onde estava aquela criança agora? Em que momento ela se transformou neste adulto calculista, capaz de trair a própria mãe por dinheiro? Tudo certo, filho. Respondi simplesmente. Até amanhã. Coloquei o telefone no modo silencioso e fui até a varanda. A noite estava estrelada. O mar refletia a luz da lua crescente. De alguma forma, sentia Edgar ao meu lado, apoiando minhas decisões, sussurrando palavras de coragem ao meu ouvido. Está fazendo o certo, Berenice. Imaginei-o dizendo com aquela voz grave e reconfortante que tanto me fazia falta. Por um breve momento, permiti-me chorar. Não apenas pela traição de Fábio, mas por todas as esperanças que depositei nele, por todos os sonhos que construí para nosso futuro como família. Mas as lágrimas logo secaram. A Berenice frágil, a mãe que se deixava manipular, ficava para trás. Em seu lugar, emergia uma mulher determinada a restaurar o respeito e a dignidade que mereciam. Amanhã seria o dia da verdade, o dia em que Fábio aprenderia que toda ação tem consequências, algumas delas irreversíveis. Na manhã de segunda-feira, acordei antes mesmo do despertador tocar. O sol mal despontava no horizonte, tingindo o céu de Recife com tons alaranjados que refletiam nas vidraças dos edifícios. Fiquei alguns minutos observando a cidade despertar lentamente, como se absorvesse energia para o que viria pela frente. Vesti-me com especial cuidado. Escolhi um conjunto de saia e blazer cinza chumbo, uma cor sóbria, apropriada para ocasiões formais, mas que também transmitia autoridade.
Completei o visual com um colar de pérolas negras que Edgar me dera em nosso último aniversário juntos. Um presente que ele dissera ser elegante e forte como você. Luciana já estava na cozinha preparando café quando saí do quarto. Minha filha havia herdado a disciplina do pai. Sempre a primeira a levantar. Sempre pronta antes do necessário. Ela me examinou com olhos críticos e assentiu, aprovando minha escolha de vestuário. Está pronta para isso, mãe? Respirei fundo. Estou. Não será fácil, mas é necessário. Sentamos para tomar café em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O apartamento estava imerso naquela quietude tensa que precede grandes confrontos. Às 9 horas, a campainha tocou. Era seu Geraldo, pontual como sempre, vestido com um terno azul marinho impecável e uma gravata discreta. Parecia mais um advogado respeitável do que um ex-delegado aposentado. Bom dia, senhoras. Cumprimentou com aquela formalidade antiga que sempre me agradou. Todos os participantes confirmaram presença? Sim, respondi, verificando as mensagens no celular. Doutor, Ronaldo já está no cartório. Aparecida nos encontrará lá. Júlio César confirmou que ele e um representante da segurança do banco também estarão presentes. E Fábio? Luciana perguntou, tensão evidente em sua voz. Mandou mensagem há 10 minutos perguntando se precisa levar mais algum documento. Ele e Patrícia já estão a caminho. Descemos até a garagem onde o motorista que contratei nos esperava. Optei por não dirigir pessoalmente. Meu estado emocional, embora controlado, não era ideal para estar atrás do volante. Durante o trajeto até o cartório no centro da cidade, repassamos mentalmente cada etapa do plano. Não era uma vingança mesquinha o que buscávamos, mas uma lição necessária, uma correção de rumos que, esperava, pudesse trazer algum aprendizado para meu filho. O cartório ficava num prédio histórico restaurado, com pé direito alto e janelões que deixavam entrar a luz natural. Ao entrarmos no saguão, avistei Aparecida sentada num banco de madeira escura, folheando distraidamente uma revista. Berenice! Ela levantou-se rapidamente, vindo me abraçar. Está tão elegante e tão séria. A ocasião pede, respondi, apertando suas mãos entre as minhas. Aparecida era mais que uma amiga, era quase uma irmã. Conhecíamos-nos desde a adolescência. Compartilhamos alegrias e tristezas, construímos vidas paralelas que ocasionalmente se entrelaçavam nos momentos mais significativos. Sua presença ali era um lembrete de que eu não estava sozinha. Nunca estive. Dr. Ronaldo apareceu no corredor, conversando com um homem que reconheci como sendo o tabelião. Ao nos ver, acenou discretamente e aproximou-se. Dona Berenice, está tudo preparado conforme combinamos. O cartório reservou a sala de reuniões maior para acomodar todos os envolvidos. Assenti, grata por sua eficiência. Ronaldo sempre foi mais que um advogado. Era um conselheiro no sentido mais amplo da palavra. Enquanto conversávamos, Júlio César chegou acompanhado por uma mulher de meia idade, postura elegante e olhar atento. A representante da segurança do banco, presumo. Dona Berenice. Júlio me cumprimentou com um aperto de mão firme. Esta é a doutora Cristina Mendonça, nossa gerente de segurança e prevenção a fraudes. Cristina estendeu-me a mão. Senhora Cavalcante, revisamos toda a documentação. O banco está preparado para tomar as medidas cabíveis assim que a senhora autorizar. O grupo crescia, e com ele, a ansiedade que tentava conter. Estávamos todos ali, profissionais respeitáveis, pessoas íntegras, reunidos porque meu próprio filho me forçara a isso. A ironia não me escapava. Às 10 horas em ponto, o tabelião nos conduziu à sala de reuniões. Era um ambiente amplo, dominado por uma mesa oval de madeira maciça onde já estavam dispostas pastas com documentos cuidadosamente organizados. As paredes exibiam diplomas emoldurados e uma pintura a óleo representando a justiça. Aquela figura de olhos vendados segurando a balança que, ironicamente, nem sempre era tão cega quanto deveria. Tomamos nossos lugares. Doutor, Ronaldo orientou-me a sentar à cabeceira da mesa, com Luciana à minha direita e ele próprio à esquerda. Os demais distribuíram-se ao redor, deixando 2 lugares vagos.
estrategicamente posicionados de frente para mim. 10h15. Fábio ainda não havia chegado. Troquei olhares preocupados com Luciana. Meu filho nunca foi um exemplo de pontualidade, mas naquela ocasião específica, imaginei que a ganância o faria chegar cedo. Talvez tenha percebido algo, murmurou Geraldo, verbalizando meu temor. Impossível, respondeu Dr. Ronaldo. Todos os procedimentos foram conduzidos com absoluta discrição. Às 10h20, quando a tensão já era palpável na sala, ouvimos vozes no corredor. A porta abriu-se e Fábio entrou, seguido por Patrícia. Ambos vestidos como se fossem a uma celebração. Ele com um terno claro que parecia novo, ela com um vestido elegante em tom pastel e joias que reconheci como presentes que eu mesma havia dado. Por um instante, seus sorrisos congelaram ao perceberem quantas pessoas estavam presentes. Os olhos de Fábio varreram a sala, detendo-se com evidente desconforto em Júlio César e na representante do banco que não conhecia. Desculpem o atraso, ele falou, recuperando a compostura. O trânsito estava caótico. Sentem-se, por favor, convidou o tabelião, indicando as cadeiras vazias. Apenas nesse momento Fábio notou Luciana. A surpresa em seu rosto foi genuína. Luciana? O que faz aqui? Pensei que estivesse em Portugal. Minha filha ofereceu-lhe apenas um aceno de cabeça, sem responder diretamente. A animosidade entre eles sempre foi evidente, mas naquele momento assumia contornos quase físicos. Bem, já que estamos todos presentes, começou o tabelião, podemos dar início aos procedimentos referentes à transferência da propriedade localizada em Porto de Galinhas, conforme solicitado pela senhora Berenice Cavalcante. Fábio ajeitou-se na cadeira, incapaz de disfarçar a ansiedade. Patrícia, ao seu lado, sorria discretamente, já se imaginando dona daquele pedaço de paraíso à beira-mar. O tabelião continuou. Tenho aqui os documentos da propriedade devidamente registrados e atualizados. Conforme indicação da proprietária, procederemos com a leitura do termo de transferência para que todas as partes estejam cientes das condições. Fábio assentiu energicamente, como uma criança ansiosa por abrir presentes de Natal. Pois bem, prosseguiu o tabelião, colocando os óculos e tomando um documento nas mãos. Por este instrumento particular, Berenice Cavalcante, viúva, empresária, portadora do RG, enquanto ele lia os dados de identificação, observei as expressões ao redor da mesa. Patrícia mal conseguia esconder a excitação, remexendo-se na cadeira como se estivesse sobre brasas. Fábio mantinha um sorriso confiante, ocasionalmente olhando para o relógio, provavelmente já pensando em como comemorariam depois. Luciana, ao meu lado, permanecia impassível, mas podia sentir a tensão em seu corpo. Geraldo observava tudo com a atenção treinada de quem passou décadas analisando comportamentos suspeitos. Transfere a propriedade supracitada para a Fundação Novo Amanhecer, CNPJ. Foi como se uma bomba tivesse explodido silenciosamente na sala. O sorriso de Fábio evaporou instantaneamente, substituído por uma expressão de completa confusão. Patrícia inclinou-se para a frente, como se não tivesse ouvido corretamente. Perdão, Fábio interrompeu, a voz estrangulada. Acho que houve algum engano. A transferência seria para mim e minha esposa. O tabelião olhou para o doutor Ronaldo, que assentiu calmamente. Não há engano, Sr. Fábio. A transferência foi realizada ontem, em procedimento extraordinário, para a Fundação Novo Amanhecer, da qual sua mãe é instituidora e presidente vitalícia. O rosto de meu filho transformou-se numa máscara de incredulidade. Ontem? Mas isso não estava combinado. Mãe, o que está acontecendo aqui? Era a deixa que eu esperava. Coloquei as mãos sobre a mesa, entrelaçando os dedos para disfarçar o leve tremor que sentia. Não houve engano, Fábio. A Casa de Porto de Galinhas agora pertence à fundação que criei para apoiar idosos vítimas de abuso financeiro. Patrícia soltou uma risada nervosa, olhando ao redor como se esperasse que alguém revelasse uma câmera escondida. Isso é algum tipo de brincadeira? Temo que não, senhora, respondeu o Dr. Ronaldo, abrindo sua pasta e retirando mais documentos. A transferência foi devidamente registrada e é irrevogável.
A Fundação Novo Amanhecer já existe legalmente, com estatuto próprio, conselho diretor e todos os requisitos exigidos por lei. Fábio levantou-se bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Isso é um absurdo! Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo. Tínhamos um acordo. Mantive-me calma, preparada para aquela reação. Não, Fábio. Nunca houve acordo algum. Você presumiu que eu transferiria a casa para você, assim como presumiu que poderia usar meu cartão de crédito sem permissão. Seu rosto empalideceu. Os olhares ao redor da mesa voltaram-se para ele, alguns surpresos, outros, como o de Júlio César, claramente desaprovadores. Do que a senhora está falando? Eu nunca... Por favor, interrompi, fazendo um gesto para Cristina, a representante do banco. Creio que a doutora tem algo a mostrar. Cristina abriu uma pasta e começou a distribuir cópias de extratos bancários, recibos de compras e até mesmo imagens capturadas de câmeras de segurança de lojas e do shopping. Senhor Fábio Cavalcante, ela falou em tom profissional, temos aqui evidências de uso não autorizado do cartão de crédito da sua mãe nos últimos 3 meses, totalizando gastos de aproximadamente R$ 87 mil em estabelecimentos diversos. Patrícia cobriu a boca com as mãos, seus olhos arregalados, fixos nos documentos que chegavam até ela. Fábio parecia ter sido atingido por um soco no estômago. Isso não prova nada, ele gaguejou. Minha mãe me autorizou a usar o cartão. Sempre fizemos assim, não é, mãe? Todos os olhares voltaram-se para mim. Balancei a cabeça lentamente. Nunca autorizei, Fábio. E você sabe disso. Tanto sabe que me disse naquele domingo, rindo na minha cara. Isso tudo quem pagou foi você. Usei seu cartão. Lembra-se dessas palavras? O silêncio na sala era opressor. Fábio abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir articular resposta. Foi Aparecida quem quebrou o silêncio. Eu estava lá, Fábio. Vi você chegar com todas aquelas sacolas. Ouvi quando você debochou da sua mãe. E não foi a primeira vez. Acrescentei, a voz mais firme agora. Durante meses você tem usado meu cartão sem permissão, sempre contando com meu silêncio, com minha complacência. Achava que eu não perceberia? Ou pior, achava que eu não me importaria por ser sua mãe. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Fábio. Não de arrependimento, percebi, mas de frustração por ver seus planos desmoronarem. E tem mais, continuou Cristina. Temos registros de tentativas de acesso não autorizado às contas bancárias da senhora Berenice através do aplicativo do banco, usando um dispositivo registrado em seu nome, senhor Fábio. Isso era novidade até para mim. Olhei espantada para Júlio César, que assentiu gravemente. Ao que parecia, meu filho havia ido além do que eu imaginava. O banco considera isso uma violação séria, caracterizando tentativa de fraude, prosseguiu Cristina. Em situações normais, já teríamos acionado as autoridades. Fábio desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. Patrícia parecia em choque, incapaz de processar o que acontecia. Não vou prestar queixa formal contra você, Fábio, falei, surpreendendo a todos. Não quero ver meu filho enfrentando um processo criminal. Não quero essa exposição para nossa família. Ele levantou o rosto, um lampejo de esperança em seus olhos. Mas isso não significa que não haverá consequências. Continuei. Primeiro, todos os valores gastos indevidamente serão ressarcidos pelo seguro do banco, mas você deverá pagar uma indenização à fundação que criei. Dr. Ronaldo deslizou um documento pela mesa. Este é um acordo extrajudicial. Estabelece que o senhor reconhece o uso indevido do cartão e se compromete a fazer doações mensais à Fundação Novo Amanhecer pelo período de 5 anos. O valor corresponde aproximadamente ao que foi gasto ilegalmente. Fábio olhou para o papel como se fosse uma sentença de morte. E se eu me recusar a assinar? Foi Geraldo quem respondeu, pela primeira vez desde o início da reunião. Nesse caso, a senhora Berenice teria todo o direito de registrar queixa formal por estelionato e tentativa de fraude contra a instituição financeira. Crimes que, somados, podem resultar em penas de 4 a 10 anos de reclusão. O tom calmo e profissional com que ele expôs as consequências parecem ter finalmente quebrado a resistência de Fábio. Além disso, acrescentei, alterei meu testamento.
A parte disponível da herança será integralmente destinada à fundação. A casa de Porto de Galinhas já está fora de questão, como vimos. Quanto ao restante, você receberá apenas o que a lei exige que eu deixe. Nem um centavo a mais. Patrícia finalmente encontrou voz, voltando-se para o marido com fúria mal contida. Você me garantiu que ela não saberia do cartão. Disse que ela nunca verificava os extratos. As recriminações entre eles começaram a fluir livremente, expondo ainda mais a extensão da traição planejada. Aparentemente, o uso do cartão fora apenas o começo. Havia planos de obter procurações, de ajudar na administração das minhas contas, de gradualmente assumir controle de meus bens com o pretexto de que eu estaria ficando confusa com a idade. O tabelião, visivelmente desconfortável com o rumo que a reunião tomava, pigarreou alto. Senhores, creio que já cumprimos o objetivo formal deste encontro. A transferência da propriedade está concluída. Se houver outros assuntos de natureza privada a serem discutidos, tem razão, concordei, levantando-me. Agradeço a todos por sua presença e apoio. Dr. Ronaldo cuidará dos detalhes restantes. Fiz menção de sair, mas Fábio agarrou meu braço, desesperado. Mãe, por favor, podemos conversar em particular? Tenho certeza que conseguimos resolver isso em família. Olhei para a mão dele em meu braço. Depois para seu rosto contorcido num misto de raiva e súplica. Por um instante, vi novamente o menino que um dia ele foi, o filho que eu tanto amei, que Edgar tentara moldar em um homem íntegro. A hora de resolver em família passou há muito tempo, Fábio. No momento em que você decidiu que podia zombar de mim, que podia me roubar e ainda rir da situação. Delicadamente, mas com firmeza, desvencilhei-me de seu aperto. O acordo está sobre a mesa. Se quiser evitar consequências piores, assinará hoje mesmo. Virei as costas e caminhei para a porta, seguida por Luciana, Geraldo e Aparecida. Antes de sair, ouvi Patrícia explodir em acusações contra Fábio, enquanto o Dr. Ronaldo mantinha-se calmo, explicando os termos do acordo ponto por ponto. No corredor, finalmente permiti-me respirar profundamente. Minhas pernas tremiam e Luciana amparou-me pelo braço. A senhora foi magnífica, murmurou Geraldo, admiração evidente em sua voz. Foi necessário, respondi simplesmente. Apenas necessário. Saímos do cartório para a claridade ofuscante de uma manhã recifense. O ar quente e úmido envolveu-me como um abraço familiar, trazendo consigo aromas de maresia e vida urbana. Senti como se um peso enorme tivesse sido retirado de meus ombros. Não apenas o fardo de ser traída, mas também o da negação, de fingir que não via o que estava diante de meus olhos por tantos anos. O que fazemos agora? Perguntou Aparecida, ainda visivelmente impactada pelos acontecimentos. Olhei para o céu azul intenso, depois para o pequeno grupo que me cercava. Pessoas que demonstraram lealdade verdadeira, que estavam ali não por interesse, mas por afeto genuíno. Agora, respondi com um sorriso cansado, mas sincero. Vamos almoçar. Conheço um lugar maravilhoso aqui perto que serve o melhor peixe da cidade. E assim seguimos. Um grupo improvável, unido por circunstâncias dolorosas, mas também por valores compartilhados. Enquanto caminhávamos, senti a mão de Geraldo roçar discretamente a minha. Um gesto simples, silencioso, mas carregado de promessas para um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, eu podia vislumbrar com esperança. Enquanto caminhávamos para o restaurante, senti o calor de Recife envolver-me como um abraço familiar. As palmeiras balançavam suavemente com a brisa marinha, e o céu de um azul intenso parecia mais brilhante que nunca. Talvez fossem apenas meus olhos, finalmente livres do peso que carregavam por tanto tempo. Escolhemos uma mesa na varanda dos Sabores do Mangue, um restaurante conhecido pelo peixe fresco e pela vista privilegiada para o rio Capibaribe. Sentei-me de frente para o rio, observando as águas que corriam incessantemente para o mar, levando consigo folhas e galhos. Como a vida, pensei, que segue adiante independentemente dos obstáculos. A sua coragem, brindou Luciana, erguendo sua taça de água com limão. Os outros seguiram o gesto, e senti um rubor subir pelo meu rosto. Nunca me considerei particularmente corajosa. Apenas fiz o que precisava ser feito.
Ainda não consigo acreditar que Fábio planejava tudo isso, comentou Aparecida, balançando a cabeça. Sempre achei que ele fosse apenas um pouco mimado, não. Isso. A ganância transforma pessoas, observou Geraldo, com a sabedoria de quem testemunhou incontáveis tragédias familiares em sua carreira policial. Vi filhos venderem as casas dos pais ainda vivos, jogarem idosos em asilos para tomar seus bens, falsificarem assinaturas em testamentos. E eu quase me tornei mais uma dessas estatísticas, murmurei, mexendo distraidamente no molho de pimenta sobre a mesa. O garçom aproximou-se, interrompendo momentaneamente nossa conversa. Pedimos peixe grelhado com pirão e arroz de coco, pratos típicos que sempre me lembravam das tardes de domingo com Edgar, quando escapávamos para pequenos restaurantes à beira-mar. Depois que o garçom se afastou, Luciana inclinou-se sobre a mesa, seus olhos fixos nos meus. O que vai acontecer agora, mãe? Com Fábio, com a fundação, com tudo? Era a pergunta que pairava no ar, que todos evitavam fazer diretamente. O que acontece depois da tempestade? Como reconstruir após o tsunami que varreu minha família? Dr. Ronaldo me ligará assim que o acordo for assinado. Se for assinado, comecei, organizando meus pensamentos. A fundação já existe legalmente. Tenho algumas ideias sobre como estruturá-la para realmente ajudar idosos em situações semelhantes à minha. E quanto a você e Fábio? Aparecida perguntou com delicadeza. A amizade de décadas lhe dando essa liberdade. Suspirei profundamente, observando um barco de pescadores que deslizava lentamente pelo rio. Não sei, Cida. Sinceramente não sei. Ele ainda é meu filho, apesar de tudo. Mas a confiança, essa foi completamente destroçada. Geraldo, sentado ao meu lado, cobriu discretamente minha mão com a dele sobre a mesa. Um gesto simples, mas que me trouxe inexplicável conforto. Nem toda relação pode ou deve ser salva, ele comentou suavemente. Às vezes, o melhor que podemos fazer é estabelecer limites claros e seguir adiante. Assenti, absorvendo suas palavras. Limites. Algo que nunca soube impor adequadamente a Fábio. Talvez esse fosse o cerne do problema. Minha incapacidade de dizer não ao longo dos anos, de enxergar claramente quem ele realmente era. A comida chegou, aromas deliciosos preenchendo o ar ao nosso redor. Por alguns minutos, dedicamo-nos apenas a saborear a refeição, permitindo que o silêncio amenizasse as emoções intensas da manhã. Foi durante a sobremesa, uma cartola de banana com queijo coalho que dividimos, que meu telefone vibrou. Era Dr. Ronaldo. Com licença, murmurei, levantando-me e caminhando até um canto mais tranquilo do restaurante. Dona Berenice? A voz do advogado soava cansada. O acordo foi assinado. Seu filho resistiu bastante, mas quando Patrícia ameaçou deixá-lo caso ele não resolvesse a situação, acabou cedendo. Uma risada amarga escapou de meus lábios. Então era isso. Não o arrependimento pelo que fizera, mas o medo de perder a esposa que o motivara a assinar. Típico. E agora? Agora ele terá que cumprir os termos do acordo. As primeiras doações à fundação devem começar no próximo mês. Também incluí uma cláusula proibindo-o de se aproximar da senhora ou de sua residência sem convite expresso por um período de 6 meses. Uma ordem de restrição, constatei. Um aperto no peito ao perceber que chegamos a esse ponto. Uma medida protetiva informal, corrigiu Ronaldo delicadamente, para dar tempo às águas de acalmarem. Ele estava bastante alterado. Agradeci as informações e desliguei, voltando lentamente para a mesa. Não precisei dizer nada. Meu rosto comunicava tudo. Ele assinou, declarou Luciana. Não uma pergunta, mas uma constatação. Assenti, sentando-me novamente. E está proibido de me procurar por 6 meses. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Era oficial agora. A ruptura estava consumada, documentada, selada com assinaturas e carimbos. Sabe o que isso significa? Perguntou Geraldo, surpreendendo-me. Quando apenas o encarei sem responder, ele continuou. Significa que agora você pode realmente começar a viver para si mesma, Berenice. Sem manipulações, sem drenagem emocional ou financeira. Suas palavras atingiram-me com força inesperada. Viver para mim mesma?
Quando foi a última vez que fiz isso? Após a morte de Edgar, toda a minha existência girou em torno dos filhos, depois dos negócios, depois das preocupações com Fábio e seus constantes problemas. E a fundação, acrescentou Luciana, pode ser um propósito incrível. Transformar essa experiência terrível em algo que ajude outras pessoas. Senti uma faísca acender-se dentro de mim, algo que não experimentava há anos. Entusiasmo, propósito. A sensação de que poderia criar algo significativo a partir das cinzas dessa dolorosa traição. Vamos finalizar o almoço e dar uma caminhada no Marco Zero, sugeri, subitamente ansiosa para sentir o vento no rosto. Para estar em movimento. Preciso pensar, respirar, planejar. Pagamos a conta e seguimos para o Marco Zero, o ponto histórico de onde todas as distâncias em Recife são medidas. Simbólico, pensei, para um dia em que eu também estabelecia um novo ponto de partida em minha vida. A praça estava movimentada, turistas tirando fotos da famosa Rosa dos Ventos pintada no chão, artistas locais expondo suas obras, músicos tocando frevo e maracatu. Caminhávamos lentamente, absorvendo a energia vibrante da cidade. Quando você volta para Lisboa, filha? Perguntei a Luciana, enquanto observávamos um grupo de dançarinos de frevo com seus guarda-chuvas coloridos. Na verdade, ela hesitou. Estava pensando em ficar um pouco mais. Talvez algumas semanas, se não for incômodo. Olhei para ela surpresa e emocionada. Incômodo? Seria o maior presente. Ela sorriu, enlaçando seu braço no meu. Preciso de uma pausa de Lisboa. Além disso, quero ajudar com os primeiros passos da fundação. Tenho experiência em estruturar organizações, posso ser útil. E eu posso orientar sobre os aspectos de segurança e proteção ao idoso, ofereceu Geraldo. Conheço delegados, assistentes sociais, pessoas que podem fortalecer a rede de apoio. Posso divulgar na associação de moradores e no grupo de caminhada, acrescentou Aparecida, animada com a ideia. Temos muitos idosos que poderiam se beneficiar. Olhei para eles, aquelas 3 pessoas que estavam ao meu lado no momento mais difícil, e senti uma onda de gratidão tão intensa que meus olhos marejaram. Vocês não imaginam o quanto isso significa para mim, murmurei. Continuamos caminhando pelo centro histórico, admirando os casarões coloniais coloridos, as igrejas seculares, as pontes sobre o rio. Eventualmente, chegamos ao cais do porto, onde nos sentamos em um banco de frente para o mar. O sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. As gaivotas planavam sobre as ondas, e barcos de pescadores retornavam após um dia de trabalho. A brisa marinha trazia consigo o cheiro característico de sal e iodo. Sabe o que mais me entristece em tudo isso? Comentei, quebrando um longo silêncio contemplativo. É pensar em como Edgar se sentiria decepcionado. Ele sempre foi tão rígido com a educação moral dos meninos. Seu marido estaria orgulhoso de você, afirmou Geraldo com convicção, por ter tido a coragem de fazer o que era necessário, mesmo sendo doloroso. Concordo, disse Luciana. Papai sempre dizia que caráter se revela nas escolhas difíceis. Sorri com a lembrança. Edgar tinha de fato muitos ditados sobre caráter e integridade. Frases que na época pareciam clichês, mas que agora compreendo em toda a sua profundidade. Como será a fundação? Perguntou Aparecida, trazendo o assunto de volta ao presente, ao futuro. Fechei os olhos por um momento, permitindo que a visão tomasse forma em minha mente. Um espaço de acolhimento e informação, onde idosos possam aprender sobre seus direitos, receber orientação financeira e jurídica, denunciar abusos sem medo de retaliação familiar. Poderíamos oferecer workshops sobre educação financeira, sugeriu Luciana. Muitos idosos são vulneráveis porque nunca aprenderam a gerenciar contas digitais, aplicativos bancários e palestras sobre os golpes mais comuns, completou Geraldo. Golpe do bilhete premiado, falso sequestro, golpe do motoboy com cartão clonado. As ideias fluíam livremente entre nós, cada um contribuindo com sua experiência e perspectiva. A fundação ganhava forma e propósito,
tornando-se algo maior que apenas uma resposta à minha dor pessoal. Precisaremos de uma sede, observei. Um lugar acessível, de preferência no centro da cidade. Por que não usar o escritório da sua antiga empresa? Sugeriu Aparecida. Aquele prédio na Avenida Guararapes está praticamente vazio desde que você arrendou a fábrica, não é? Era verdade. Quando decidi semi-aposentar-me, havia mantido apenas um escritório administrativo no centro para gerenciar os contratos de arrendamento da fábrica têxtil. O restante do prédio, um sobrado histórico que adquirimos nos anos 80, estava praticamente inutilizado. É uma ideia excelente. Concordei, sentindo o entusiasmo crescer. O local é central, bem servido de transporte público, tem elevador e carrega sua história, completou Luciana. A empresa que você e papai construíram do zero, agora abrigando um novo sonho. Naquele momento, senti uma presença quase tangível ao meu lado, como se Edgar estivesse ali, assentindo em aprovação. Era apenas o vento ou minha imaginação, mas trouxe-me profundo conforto. Quando o sol finalmente desapareceu no horizonte, deixando um rastro de dourado sobre as ondas, levantamo-nos para voltar. Havíamos passado a tarde inteira naquele banco, planejando, sonhando, reconstruindo. No caminho de volta, passamos por uma pequena igreja colonial, cuja porta estava aberta. Impulsivamente, pedi aos outros que me aguardassem e entrei. O interior estava vazio àquela hora. Apenas algumas velas acesas tremulavam no altar. Ajoelhei-me brevemente em um dos bancos de madeira polida pelo uso de séculos. Não era uma prece formal o que busquei ali, mas um momento de conexão, com algo maior que eu mesma, com o passado, com o futuro que começava a delinear-se. Agradeci silenciosamente pela força que não sabia que tinha, pelas pessoas que permaneceram ao meu lado, pela oportunidade de transformar dor em propósito. Quando saí, encontrei os três aguardando pacientemente na pequena praça em frente à igreja. O céu agora exibia suas primeiras estrelas, e as luzes da cidade começavam a acender-se. Pronta para voltar? Perguntou Luciana, enlaçando meu braço. Sim, respondi com uma certeza que não sentia há muito tempo, mais que pronta. Nos dias seguintes, mergulhamos na criação da fundação. O escritório na Avenida Guararapes foi completamente renovado. Paredes de divisórias foram removidas, criando espaços amplos e acolhedores. Mobiliário antigo foi doado e substituído por peças mais modernas e acessíveis. Luciana revelou-se uma administradora excepcional, organizando processos, criando planilhas de planejamento, contatando órgãos públicos para estabelecer parcerias. Geraldo mobilizou seus contatos na Polícia Civil e no Judiciário, trazendo profissionais dispostos a oferecer orientações gratuitas. Aparecida tornou-se uma espécie de relações públicas informal, divulgando o projeto entre grupos de idosos e associações comunitárias. Quanto a mim, encontrei um propósito renovado. Cada manhã, acordava com a mente fervilhando de ideias, ansiosa para chegar ao escritório e transformá-las em realidade. Era como se tivesse voltado aos tempos de construção da empresa, quando cada dia trazia um desafio novo e empolgante. 2 semanas após o confronto no cartório, recebemos a primeira transferência de Fábio para a conta da fundação, o valor exato estipulado no acordo. Nenhum centavo a mais ou a menos. Sem cartão, sem mensagem, sem qualquer tentativa de contato. Apenas o cumprimento frio de uma obrigação legal. Confesso que senti uma pontada de tristeza ao ver o extrato bancário. Era tão impessoal, tão distante do que uma relação entre mãe e filho deveria ser. Mas então lembrei-me de suas risadas debochadas, de como planejava vender a casa de praia que tantas memórias guardava, de como falava de mim como se já fosse incapaz de gerenciar minha própria vida. Naquela mesma tarde, uma senhora de 73 anos apareceu na fundação ainda em fase de organização. Clélia era seu nome. Cabelos brancos perfeitamente arrumados, roupas simples mais elegantes, olhos que demonstravam uma mistura de dignidade e vulnerabilidade. Havia descoberto recentemente que o neto utilizava seu cartão para compras online, aproveitando-se de sua dificuldade com tecnologia. Não quero causar problemas para minha família, ela explicou, torcendo nervosamente um lenço entre os dedos.
mas minhas economias estão desaparecendo. E tenho medo do futuro. Sentei-me ao lado dela, segurando suas mãos trêmulas entre as minhas. Clélia, você não está sozinha. E procurar ajuda não é causar problemas. É proteger-se. É exercer seus direitos. Geraldo aproximou-se, explicando com paciência as opções disponíveis. Desde uma conversa mediada com a família até medidas legais mais severas, dependendo da gravidade e recorrência do abuso. Luciana ofereceu-se para verificar suas contas bancárias e configurar alertas de segurança em seu celular. Ao final da tarde, quando Clélia saiu, mais confiante, com um plano concreto e o compromisso de retornar na semana seguinte, olhei ao redor da sala, para as paredes recém-pintadas, para as pessoas dedicadas que haviam abraçado esse projeto comigo, para o futuro que começava a tomar forma. Valeu a pena, murmurei para mim mesma. Cada lágrima, cada confronto, cada momento doloroso, valeu a pena. Naquela noite, sozinha em minha varanda com vista para o mar de Boa Viagem, permiti-me pensar em Fábio, não no homem que me traiu, mas no menino que um dia embalei em meus braços. No adolescente que, apesar dos problemas, tinha momentos de gentileza e brilhantismo. No jovem que Edgar tentou, até seu último suspiro, moldar em um homem de caráter. Talvez, algum dia, encontrássemos um caminho de volta um para o outro. Não como éramos antes. Isso seria impossível, mas talvez como adultos capazes de respeito mútuo, de limites claros, de verdade. Por enquanto, contudo, meu caminho era outro. Havia uma fundação para construir, pessoas para ajudar, um propósito para cumprir. E pela primeira vez em décadas, havia também espaço para mim mesma, para descobrir quem era Berenice Cavalcante, além de esposa, mãe, empresária, para explorar desejos adormecidos, para cultivar novas amizades e, quem sabe, até mesmo um novo amor. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Geraldo, ligando apenas para verificar como eu estava após o longo dia. Estou bem, respondi, surpreendendo-me com a sinceridade dessa afirmação simples. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Conversamos por alguns minutos sobre assuntos cotidianos, o clima ameno da noite, o novo restaurante que abriu próximo ao Parque da Jaqueira, o livro que ele havia me emprestado na semana anterior. Berenice, ele disse hesitante antes de desligar. Gostaria de jantar comigo amanhã? Apenas nós dois no restaurante italiano que você mencionou gostar. Senti um frio no estômago, seguido por um calor que subiu até minhas faces. Aos 67 anos, estava sendo convidada para o que parecia suspeitosamente com um encontro romântico. Adoraria, respondi sem hesitar, surpreendendo-me com minha própria espontaneidade. Após desligar, voltei à varanda. A lua cheia agora brilhava intensamente, criando um caminho prateado sobre as ondas do oceano. Respirei profundamente o ar marinho, deixando-o preencher meus pulmões, renovando-me por dentro. A vida, percebi, nunca deixa de nos surpreender. Mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando pensamos que tudo está perdido, existe sempre a possibilidade de um novo amanhecer, de transformar traição em propósito, dor em crescimento, fins em novos começos. Sorri para a lua, para o mar, para o futuro que se abria à minha frente, desconhecido, incerto, mas repleto de possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente livre. Acredito que muitos de vocês que me acompanharam até aqui já passaram por alguma forma de traição ou decepção familiar. Talvez não tão dramática quanto a que vivi com meu filho Fábio, mas igualmente dolorosa. Quando alguém que amamos quebra nossa confiança, algo se rompe dentro de nós. Algo que nunca mais volta a ser exatamente como era antes. Minha história começou com sacolas de compras jogadas em minha sala e uma frase que jamais esquecerei. Isso tudo quem pagou foi você. Usei seu cartão. Palavras ditas com um riso de escárnio por meu próprio filho, enquanto sua esposa Patrícia se deliciava com o que consideravam uma pequena travessura às custas de uma senhora que já passava dos 60 anos. O que eles não imaginavam é que esta senhora havia administrado uma empresa têxtil por décadas, enfrentado fornecedores inescrupulosos,
sobrevivido à viuvez precoce e criado 2 filhos sozinha. Esta senhora não seria mais uma estatística de idosos abusados por familiares gananciosos. Esta senhora sou eu, Berenice Cavalcante, e decidi transformar minha dor em propósito. Como compartilhei com vocês, não agi por impulso. Planejei cada passo meticulosamente. Busquei apoio nos lugares certos. Meu advogado, Dr. Ronaldo, meu gerente bancário Júlio César, minha amiga Aparecida, meu vizinho Geraldo e minha filha Luciana, que veio de Portugal quando mais precisei dela. Construí ao meu redor uma rede de pessoas que realmente se importavam comigo, não com meu dinheiro ou bens materiais. Quando confrontei Fábio naquele cartório, não foi apenas para expor sua traição ou humilhá-lo. Foi para estabelecer limites claros, para mostrar consequências reais, para ensinar uma lição que palavras sozinhas jamais conseguiriam transmitir. A transferência da casa de praia para uma fundação de apoio a idosos foi mais que uma retaliação. Foi transformar algo negativo em uma força para o bem. Muitos de vocês comentaram em vídeos anteriores que gostariam de ter a mesma coragem que demonstrei. Mas quero que saibam, esta não é uma coragem extraordinária. É a coragem que surge quando finalmente compreendemos nosso próprio valor, quando nos recusamos a ser vítimas, quando decidimos que merecemos respeito, independentemente da idade. A Fundação Novo Amanhecer que criei a partir dessa experiência já ajudou dezenas de pessoas como Clélia, que mencionei anteriormente. Idosos que se viam presos em ciclos de abuso financeiro, emocional ou psicológico perpetrados por aqueles que deveriam protegê-los. Pessoas que, como eu, precisavam apenas de informação, apoio e a certeza de que não estavam sozinhas para dar o primeiro passo em direção à libertação. E quanto a Fábio, muitos perguntam o que aconteceu com o nosso relacionamento. A verdade é que passamos quase 1 ano sem qualquer contato, além das transferências mensais para a fundação. Foi um período difícil, de luto por uma relação que imaginei ter, mas que na realidade nunca existiu da forma que eu acreditava. Eventualmente, após cumprir meticulosamente os termos do acordo por 6 meses, ele solicitou uma reunião, não em minha casa, não em algum restaurante luxuoso, mas na própria fundação. Chegou sozinho. Patrícia havia pedido o divórcio pouco depois do incidente, quando percebeu que a vida de ostentação que imaginava não se concretizaria. Naquele encontro, não houve grandes reconciliações dramáticas nem promessas de um futuro perfeito. Houve algo mais valioso: honestidade. Pela primeira vez em muitos anos, talvez em toda a vida, Fábio falou com sinceridade sobre suas inseguranças, sobre como sempre se sentiu inferior à irmã, sobre como tentava preencher um vazio interno com posses materiais. Não nos tornamos melhores amigos da noite para o dia. A confiança, uma vez quebrada, é como um vaso de cristal raro. Pode ser restaurado, mas as linhas da fratura sempre permanecerão visíveis. Começamos devagar. Um café mensal. Conversas supervisionadas com um terapeuta familiar. Pequenos passos em direção a um relacionamento diferente. Não mais baseado em dependência financeira ou manipulação emocional, mas em limites saudáveis e respeito mútuo. E quanto a mim? Bem, a vida tem seus próprios planos, não é mesmo? O que começou como uma amizade de apoio com meu vizinho Geraldo floresceu em algo mais profundo. Aos 67 anos, descobri que o coração não tem prazo de validade para sentir, para se abrir novamente, para arriscar. Nossas caminhadas matinais pelo Parque da Jaqueira tornaram-se jantares, viagens curtas e, finalmente, uma decisão de compartilhar não apenas momentos, mas a vida. Nos casamos em uma cerimônia simples na casa de praia em Porto de Galinhas. Sim, aquela mesma que agora pertence à fundação, mas onde mantém o direito vitalício de uso. Fábio compareceu à cerimônia. Foi difícil para ele, percebi em seus olhos, mas sua presença foi um passo importante em nossa jornada de reconstrução. Luciana voltou para Portugal após 3 meses, mas agora visita regularmente. A fundação cresceu, expandindo-se para outras cidades do Nordeste. Temos parcerias com faculdades de Direito, Serviço Social e Psicologia, oferecendo estágios que beneficiam tanto os estudantes quanto os idosos que atendemos.
Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês que me acompanharam até aqui nunca é tarde para recomeçar, para estabelecer limites, para exigir respeito. A idade avançada não nos torna menos merecedores de dignidade. Pelo contrário, torna ainda mais importante que sejamos tratados com a reverência que nossa jornada merece. Agora, preciso pedir algo a vocês. Esta história que compartilhei hoje, como todas as outras em nosso canal, Vovó Lembrou, tem um propósito maior que apenas entreter. Queremos alcançar mais pessoas, mais idosos que possam estar passando por situações semelhantes, mais familiares que precisam refletir sobre como tratam seus entes queridos de mais idade. Por isso, se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal. É um gesto simples que nos ajuda a alcançar mais pessoas. Deixe seu like, compartilhe com quem possa precisar ouvir esta mensagem. E mais importante, comente. Conte sua própria experiência, compartilhe como lidou com situações difíceis em família, pergunte o que gostaria de saber sobre proteção ao idoso. Criamos uma comunidade aqui e cada comentário fortalece esse laço entre nós. Se puderem, também apreciaríamos muito sua ajuda através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazer mais vídeos diários. Produzir conteúdo de qualidade exige tempo, recursos e dedicação. Sua contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme e nos permite continuar este trabalho que tanto amamos. Fiquem também atentos aos nossos próximos vídeos. Teremos histórias de superação, dicas práticas sobre direitos dos idosos, entrevistas com especialistas e muito mais. Cada experiência compartilhada pode ser a luz que alguém precisa para encontrar seu próprio caminho. Finalmente, gostaria de agradecer a cada um de vocês que permaneceu comigo até o final desta narrativa. Compartilhar minha história não foi fácil. Reviver cada momento doloroso exigiu coragem. Mas saber que minhas palavras podem ajudar outras pessoas torna tudo válido. Como costumo dizer nas palestras da Fundação, a velhice não é o fim da estrada, mas uma curva do caminho onde a paisagem se torna mais rica, mais serena, mais sábia. E nessa curva, meus queridos, temos o direito de dirigir nosso próprio veículo, escolher nossos passageiros e decidir o destino final. Até o próximo vídeo. Aqui é Berenice Cavalcante, lembrando a todos que respeito não tem idade e que nunca é tarde para recomeçar. Um abraço carinhoso do fundo do meu coração para cada um de vocês.